E aí, pessoal, vamos falar agora sobre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Bom, para calibrar um termômetro, a gente precisa de dois estados térmicos, denominados pontos fixos. Esses estados térmicos são o estado de gelo e vapor, no tubo de vidro. Bom, diferentes tipos de termômetros usam diferentes tipos de ponto fixo, mas o que a gente vai estudar aqui são dois, gelo e vapor. Gelo é o estado térmico de fusão, ou seja, derretimento do gelo em temperatura ambiente, beleza? Passa do estado sólido para o estado líquido, é chamado de ponto de fusão. Vapor é ebulição, ou seja, é a fervura da água sobre pressão normal. Tá. E a escala Celsius? A escala Celsius ela foi proposta em 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Ele nasceu em 1701 e morreu em 1744. Ele escolheu para o ponto de fusão 0 graus, o valor 0 graus. E para o ponto de ebulição, ele escolheu o valor 100 graus. E foi chamada de escala centígrado, porque era dividida em 100 partes iguais. Então, ele foi lá, pegou um tubinho assim e ele falou o seguinte: aqui no 0 graus vai ser o ponto de Então ele criou o ponto de fusão e o ponto de ebulição com esses valores. E até 1948, na nona Conferência de Pesos e Medidas, modificou o nome da escala para a escala termométrica Celsius, em homenagem a esse cientista que criou essa escala, em reconhecimento a Anders Celsius, e para evitar confusão com o prefixo cent, que era 10 na menos 2, que era chamado de graus centígrados, tá bom? Porque era dividido em 100 partes. Antes de chamar graus Celsius, era graus centígrados. Até hoje, às vezes, você escuta alguém falando graus centígrados, não é porque era o nome que tinha antigamente. Tá. E a escala Fahrenheit? A escala Fahrenheit foi criada pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, que nasceu em 1686 e morreu em 1736. A escala foi criada em 1724. Bom, ele escolheu para o ponto de fusão o valor de 32 graus. Então, ele tinha a escala lá, e aí, para o ponto de fusão, ele escolheu o valor 32. E para o ponto de ebulição, ele escolheu o 212. Tá, esse aqui foi para a escala Fahrenheit, beleza? Então vamos escrever aqui em cima para evitar confusões. A gente tem escala em graus Celsius e aqui a gente tem escala em graus F. Beleza? E aí, essa escala era amplamente usada pelos países colonizados pelos britânicos, mas hoje em dia se restringe a alguns países da língua inglesa, tipo Estados Unidos, Austrália, Belize. E a relação de conversão entre as temperaturas a gente já consegue determinar com essas duas escalinhas que eu criei aqui para vocês. Tudo que a gente precisa é determinar uma temperatura θc aqui e uma altura h, e aqui a gente determina também uma temperatura θf com uma altura h. Assim a gente consegue estabelecer as relações entre essas duas escalas, beleza? E como que a gente faz isso? Bom, a gente viu lá na aula anterior como que a gente estabelece a função termométrica, não é mesmo? Então a gente vai ter que θc menos zero, vamos colocar aqui, θc menos zero, dividido por 100 menos zero, ou seja, esse daqui está para esse daqui, assim como esse daqui está para esse outro aqui. Isso aqui vai ser igual
H menos H1 dividido por, aqui a gente vai ter o H1 e aqui a gente vai ter o H2, dividido por H2 menos H1, beleza? Essa aqui é para a escala em Celsius. Agora vamos fazer para a escala em Fahrenheit. Então a gente vai ter tetra-F menos 32 dividido por 212 menos 32. Isso aqui vai ser igual a H menos H1 dividido por H2 menos H1. E aí, simplificando essa operação aqui, a gente está subtraindo zero, então isso não altera nada. Então a gente tem tetra-C sobre 100 igual a H menos H1 dividido por H2 menos H1. E aqui a gente vai ter tetra-F menos 32 dividido por 212 menos 32 dá 180. Isso é igual a H menos H1 dividido por H2 menos H1. Vocês conseguem notar aqui, olha só, que a gente tem uma igualdade. Ó. Esse daqui é igual a esse daqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode juntar esses dois aqui. Então, logo, tetra-C sobre 100 é igual a tetra-F menos 32 dividido por 180, ok? E aí, realizando os cálculos, eu consigo simplificar esse zero com esse zero, ou você pode multiplicar em cruz direto, né? Não tem problema. Mas outra coisa que eu consigo fazer aqui também é simplificar esse 10 com esse 18. E aí eu vou ter tetra-C dividido por 10, dá para dividir por 2, que dá 5. 18 também dá para dividir por 2, ou seja, a gente vai ter tetra-F menos 32. 18 dividido por 2 dá 9. Tá, mas se você não vê isso, você pode multiplicar em cruz aqui, utilizando o 100 e o 180 também, e simplificar depois, não tem problema nenhum. Aí, o que a gente faz aqui agora? A gente multiplica em cruz, que nem a gente teria feito anteriormente, antes de simplificar. Então, a gente vai ter 9 tetra-C. Eu gosto de simplificar porque quanto menor o número, menor a chance de errar, né? Valores muito grandes. 5 que multiplica tetra-F menos 32. Beleza? E essa aqui é a relação. Agora, se eu quiser a relação em graus, eu só isolo o tetra-C. Então, tetra-C vai ser igual a 5, que multiplica tetra-F menos 32, dividido por 9. Beleza? Se eu quiser em Fahrenheit, então isso daqui eu tenho em graus Celsius. Agora, se eu quiser em Fahrenheit, eu posso colocar assim, eu isolo o tetra-F. Para eu isolar o tetra-F ali, como que fica? Eu vou deixar o 9, tetra-C do jeito que estava, a partir desse passo aqui. O 5 está multiplicando aquilo ali tudo, passa dividindo, então dividido por 5. Isso é igual a tetra-F menos 32. Aí isso aqui implica no quê? 9, que multiplica tetra-C, dividido por 5, mais 32 igual a tetra-F, beleza? Essa aqui é a relação para obter a temperatura em Fahrenheit, se você tiver a temperatura em graus, beleza? Ou você pega essa fórmula aqui mesmo, ó, se você tem em graus, você substitui aqui em graus e aí depois realiza as contas, tá? Aí fica a critério de vocês, aí é álgebra mesmo, só vocês fazerem as continhas. Bom, é isso. Outra forma que eu gosto de utilizar para poder chegar nessa fórmula é o seguinte, eu coloco aqui a minha escala e aí eu faço o seguinte, ó, para ficar mais prático, né? Eu sei que aqui nesse ponto eu vou ter 100 graus Celsius e aqui eu vou ter 32 graus F. Graus Celsius igual a F. Aqui eu vou ter uma temperatura tetra-C, aqui eu vou ter uma temperatura tetra-F. E aqui eu vou ter 100 graus Celsius e aqui eu vou ter 212 graus Fahrenheit. Aí eu já estabeleço a relação aqui. Deixa eu apagar isso aqui para vocês verem. Já estabeleço a relação bem aqui, ó. Eu tenho aqui tetra-C está para 100, tetra-C
100 não, né, pessoal? Olha eu fazendo cagada aqui. 0 graus Celsius. Então, eu tenho que θc menos 0 dividido por 100 menos 0 está para θf menos 32, assim como 212 menos 32. Aí a gente só faz as simplificações, né? E simplifica em θc sobre 100 igual a θf menos 32 dividido por 180. Aí a gente simplifica aqui e vai obter o mesmo resultado que a gente obteve aqui, beleza? E é isso, bem mais prático, né? E aí você pode usar essas relações aqui para fazer de graus para Celsius, Celsius para Fahrenheit, aí fica a critério de vocês. É isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai ver as relações entre a escala Kelvin. Não deixem de se inscrever e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.